Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Jorge Ramalho, estamos aqui dando início a mais um curso e hoje nós vamos falar sobre desenvolver a mudança. E o assunto será, primeiro, deste vídeo de segunda-feira sobre depressão, ok? Eu sou pastor, sou coach, fiz inteligência emocional, programação neurolinguística. Estou desenvolvendo esse trabalho já há alguns anos e venho falando sempre, dando orientações para que as pessoas aprendam como desenvolver, como conhecer a sua situação e como desenvolver uma libertação sobre isso. Eu, como coach, eu aprendi a entender o caminho ao qual nós escolhemos vivemos. Eu, como pastor, aprendi a aconselhar as pessoas através da palavra. Eu, como mestre de artes marciais, que lidei com muitos jovens com problemas sérios de depressão, eu aprendi que muitas vezes o conhecimento é necessário. Como a palavra diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Foi através dessa liberdade que, depois de um certo tempo trabalhando com pessoas assim, eu comecei a desenvolver também um tipo de depressão que me levou a ficar muitas noites sem dormir. A depressão é o acúmulo do passado. E como é que a gente não pode ter esse passado? Porque se a gente está vivo, a gente está criando um passado. Hoje, há um minuto atrás, já deixou de ser presente, passou a ser passado. Estou ainda no presente, mas já vivi algumas coisas durante esse dia. Durante esse dia eu tive pessoas conversando comigo, pedindo orientação, querendo entender um pouco melhor, e eu venho dizendo, assista o curso. E, na realidade, o curso é um esclarecimento. Eu não sou médico, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, entendeu? Eu sou uma pessoa que vivenciou isso no decorrer desses 54 anos de idade, na prática de 30 e tantos anos de artes marciais. Desenvolvi uma técnica que eu mesmo apliquei em mim, por eu ter passado por essa situação, e estou orientando a vocês, que eu sei, como muitas pessoas já me ouviram, e já conseguiram se livrar dessa situação, entendeu? É uma coisa que mexe muito com a nossa mente, com o nosso comportamento, com nossa situação, porque vivemos mais no passado, falamos mais do passado, entendeu? A gente vai dormir pensando no passado. E o passado, ele é bom porque ele lhe formou. É como Napoleão Hill diz, que as divergências da vida que fez ele se tornar aquilo que ele chegou a se tornar, entendeu? Então, essa divergência é que me fez e que está fazendo vocês. A única diferença é que eu aprendi uma saída, um caminho, uma diferença. Eu comecei a olhar, quando eu olhar para o passado, eu olho as coisas boas que eu vivi, que eu aprendi, o nascimento dos meus filhos, o meu casamento, a relação com meus irmãos sanguíneos e espirituais, meus irmãos de igreja, meus irmãos de fé, meus pais na fé, que eu tive, não foi um, mas eu tive alguns pais na fé, aquelas pessoas que me orientaram, me ajudaram muito, me ajudaram muito, porque eu estava atravessando realmente uma situação complicada. Eu estava vivendo o passado e só vivia no passado os meus erros, as coisas que eu fiz errado, as pessoas que eu prejudiquei de alguma forma fisicamente, financeiramente, moralmente. Sim, aconteceu coisas na minha vida que realmente eu machuquei pessoas através da arte marcial, através do meu intelecto forte, da minha personalidade forte. Então tudo isso influenciou bastante. E eu fui acumulando. Fui pegando jovens que tinham problemas seríssimos de depressão, jovens que se envolveram com drogas porque não conseguia se livrar da depressão. Começou com remédios, depois foi para bebidas e depois para
drogas altamente perigosas. E eu fui orientando através da arte marcial, da disciplina da arte marcial, da filosofia da arte marcial, que muitas vezes a pessoa pensa que a arte marcial é uma coisa violenta, mas não é. Pelo contrário, eu era muito violento. Depois que eu comecei a caminhar com isso, eu veio de uma família que era violenta e eu comecei através da arte marcial para me defender, aprender a me defender dos meus próprios irmãos. E depois de um certo tempo eu vim começar a compreender que a arte marcial não é para isso, é um esporte que tem uma doutrina muito antiga e que vem de uma disciplina, de uma ética, de um ponto de vista. Então eu fui ajudando as pessoas, comecei a montar um centro de recuperação, eu não era evangélico ainda, e aí eu fui trabalhando dessa forma, e as coisas foram acontecendo na minha vida. E eu fui orientando automaticamente. Quando eu percebi, eu estava num processo de inflamatório, entendeu? Depressivo. Eu estava começando a falar para mim mesmo o que as pessoas falavam para mim da situação que eu estava vivendo. E aí eu fui devagarinho, me moldando aquilo e fui me deixando levar por aquilo. Eu comecei a pegar os problemas das pessoas e trazer para mim. Eu queria uma solução de imediato dessas pessoas. E por esse motivo eu comecei a entrar num processo de depressão, um processo muito sério de depressão. Com o tempo, a vida foi acontecendo e eu fui aprendendo que eu estava vivendo mais no passado. E o passado que eu estava vivendo era aquelas coisas que eu tinha feito de errado. Eu não conseguia me lembrar do que eu tinha feito de bom. Eu não conseguia sair do passado negativo meu. Eu comecei a olhar, a prestar atenção que cada vez mais a minha dificuldade maior era meu relacionamento comigo mesmo. Aceitar que eu tinha feito coisas erradas e buscar resolver aquelas coisas. A palavra fala sobre perdão. Eu não conseguia nem me perdoar, nem perdoar as outras pessoas. Comecei a aprender primeiro a me perdoar. Comecei a buscar, através do perdão, uma luz. Comecei a sair das trevas, porque até o próprio Jesus, ou Deus, falava para Lúcifer: não olhe para as trevas, que as trevas olham para você. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. As trevas olham para a gente. Então, a gente fica olhando aquelas coisas, a gente chega num restaurante, senta para almoçar, está a televisão ligada lá, está no programa violento de pessoas que morreram, que não sei o que, na hora da refeição. A gente vai para um local, chega naquele local, tem uma aglomeração de gente, eu comecei a ter medo, pânico de multidão. Eu comecei a desenvolver outras coisas. Por quê? Porque eu estava no processo inflamatório mental e não sabia como sair daquilo. E aonde eu frequentava, os lugares que eu estava indo, estava acontecendo isso. Comecei a caminhar na fé. Comecei a desenvolver um relacionamento na fé. E por essa fé eu comecei a ver que existia uma coisa diferente, que Jesus estava falando de uma coisa diferente, de um relacionamento, de uma vida diferente. E eu comecei a prestar atenção mais nisso. E aí eu fui voltando ao Jorge que eu era, o Jorge feliz, alegre, sorridente, o Jorge que andava sempre com a casa cheia, os amigos sempre chamavam para sair, para conversar, para bater papo, para se aconselhar. Aí eu comecei a voltar a ser aquele conselheiro, aquele homem que aconselhava as pessoas, aquele homem que buscava ajudar as pessoas. E aí eu comecei a procurar um caminho para melhor fazer isso. E aí eu fui fazer o curso de coach, que é muito interessante, eu indico a vocês. Façam, que vocês vão ver o mundo se abrir na sua frente. E eu comecei a desenvolver a programação neurolinguística, entendeu? A PNL. Comecei a buscar inteligência emocional, como eu deveria agir na situação que eu estava vivendo, que hoje já estava bem melhor, porque eu tinha buscado o conhecimento, eu estava começando a conhecer a verdade. E essa verdade foi que me mostrou em que estado eu estava, em que estado eu precisava chegar.
E eu comecei a fazer o caminho inverso, comecei a voltar a ser o Jorge que eu era. Quando eu aprendi a perdoar a mim mesmo, eu fui em busca daquelas pessoas que eu tinha feito algo e fui pedir perdão. Pedi misericórdia, que eles tivessem perdão de mim, porque eu era uma pessoa ignorante, uma pessoa tapada, que não sabia o que eu estava fazendo, nem o que eu estava falando. É por isso que dizem que tem 3 coisas que não voltam atrás: uma flecha lançada, uma oportunidade perdida e uma palavra dita. E eu disse muitas vezes uma palavra errada para as pessoas, naquele momento que a pessoa precisava ouvir. Aí eu comecei a notar que essas pessoas estavam também no processo inflamatório de depressão. A mente estava se inflamando, estavam indo para esse caminho, e essas pessoas eu comecei a ajudar. Aquelas que aceitaram o meu perdão, aquelas que reconheceram que eu estava ali pedindo de coração, de fé, começaram a voltar ao relacionamento comigo, e eu pude ajudar essas pessoas. Então, nesse decorrer desses 14 anos na caminhada com Deus, com Cristo, eu comecei a desenvolver esse meu lado de conselheiro, esse meu lado de apoiador, de monitorar as pessoas, de orientar as pessoas, ou até simplesmente de ouvir, porque muitas vezes a pessoa está lá chorando, gritando, você não quer saber de ouvir, você quer que ele pare com aquilo, que ele pare com aquela situação. Mas se você parar um pouco para ouvir a pessoa, ela vai indo, você vai falando baixo, vai diminuindo, e a pessoa vai tentando daqui a pouco querer lhe ouvir. Ela não vai querer mais falar, ela vai querer lhe ouvir, entender o que você está falando. E aí, com aquela voz baixa, entendeu? Você vai ver que ela entrou no estado de atenção. E quando ela entra no estado de atenção, aí ela está pronta para lhe ouvir e entender o que você está falando. O excesso de pensamentos do passado, de viver o passado, você começa a falar com essas pessoas que aquele passado dela foi maravilhoso, ela aprendeu muita coisa, ela se desenvolveu muita coisa, que ela está presa naquela vaquinha que tem que ser jogada no despeadeiro, entendeu? Tem que largar aquela dependência do passado ruim e começar a ver que hoje você é uma pessoa maravilhosa, que você tem tudo a dar certo, você foi feito por um Deus maravilhoso, você é criatura do Criador, e esse Criador, ele não erra, ele não erra tanto, que por amor a nós, ele entregou o seu Filho unigênito, único. Hoje nós somos filhos do Senhor, somos filhos adotivos. Adotivo é aquele que faz pelo amor, que vem pelo amor. Você aceita ele como filho pelo amor. É como os irmãos na fé. A gente aceita ele pela fé, pelo amor a Deus e pela fé. Todos nós temos problemas, todos nós temos situação, vivenciamos isso, mas precisamos entender: eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Comece a falar isso todos os dias. Vá para frente do espelho. Levantou da cama, vá para frente do espelho. Não vá para outro canto, vá para frente do espelho, uma ferramenta maravilhosa. Lá você faz a posição do super-homem, ou do Batman, ou do super-herói que você achar melhor. Se você for mulher, faça a posição da Mulher Maravilha, bota a mão na cintura, estufa o peito para frente, bota aquela pose de poder e diz: eu quero, eu posso e eu consigo. Fale isso 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes você achar que deve fazer, olhando para o espelho, vendo que é você que está falando. Eu quero mudar, eu posso mudar e eu consigo mudar. Só depende unicamente de você. Você tem que começar a fazer isso. Você tem que começar a se amar, achar as coisas bonitas que existem em você. Todos nós temos uma coisa maravilhosa chamada centelha, a centelha divina de Deus. E ali nós vamos desenvolver um relacionamento. As pessoas que estão ao nosso redor nos amam, só que já não estão mais suportando a situação que nós estamos. Deus é Pai. Deus é misericórdia. E se Ele nos fez,
Ele nos deu o poder, o livre-arbítrio de escolher a situação que nós estamos vivendo. Vivenciar aquilo que nós estamos passando de uma forma diferente. Pare de olhar para o abismo, para as trevas. Comece a buscar o caminho da luz, da clareza, da verdade. Aceite a situação que você está e mude ela para onde você quer estar. O passado, ele é maravilhoso, mas nós não somos um museu para ficar guardando coisas dentro da gente, coisas ruins. Por que a gente não guarda as coisas boas? Um beijo dado por um pai, por uma mãe, um abraço por um amigo, uma situação que você passou, que hoje você está em outro patamar. Você está em outro patamar. Você pode não estar enxergando isso, mas você já está em outro patamar. Se você estiver assistindo esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Porque você já está um passo diferente. Você quer uma mudança. É por isso que você está assistindo esse vídeo. É por isso que você quer aprender, conhecer a verdade para se libertar da situação que você está vivendo, desse cativeiro. Os grilhões foram quebrados. Só depende de você agora. O véu caiu, gente. Está na hora da visão espiritual. O que é que eu posso fazer? A primeira coisa, quando vir os pensamentos do passado, comece a fazer o seu presente. Viva o seu presente. Eu hoje serei feliz. Hoje eu vou viver o máximo possível. Por que eu falo nos meus vídeos? Hoje é um dia bom para um bom dia. Depende unicamente de você. Vamos tomar posse das coisas boas que nós podemos fazer. A mudança começa por você. Você pode mudar. Você vai mudar. Depende unicamente e exclusivamente de você. Esqueça o que as pessoas falam de negativo. Já sabe o seu patamar, já sabe em que situação você está. Você não está aqui assistindo esse vídeo leigo, tapado. Você sabe o que você vive. Tem dias bons e tem dias mais ou menos. Esse dia mais ou menos vai diminuindo quando você começa a viver aquele dia. Hoje eu vou ter um dia bom. Hoje eu vou fazer o dia bom. Antes de levantar, de sair do seu quarto para fazer qualquer coisa, faça uma oração. Converse com Deus. Meu Pai, me oriente. Hoje eu quero um dia bom. Hoje eu vou viver um dia bom. Eu preciso do Senhor. Me oriente. Vá para frente do espelho, como eu falei. Faça a posição. Poder. Faça a posição de rei. Porque você é um rei. Você é o herói de si. Vamos viver hoje tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Olha que música linda. Que frase linda. Vamos viver hoje. Não o amanhã, nem o passado. Vamos viver o hoje. Faça o melhor possível hoje. Hoje você vai dar risada. Hoje você vai viver, mesmo sendo de noite. Você já pode começar a trabalhar. Trabalhe a sua mente. Comece a deixar de ver tanta coisa ruim. Diminua a quantidade de jornal que você assiste. Bote numa coisa que você gosta. As pessoas têm tendência, as pessoas que têm tendência a sobrepeso, de assistir muito coisa culinária, ver aquilo ali. Eu assisto de vez em quando aqueles programas culinários e eu vejo cada bolo delicioso, cada coisa linda, eu fico com água na boca. Isso não influencia a minha mente? Influencia, porque eu estou vendo aquilo e eu gosto daquilo, é uma coisa gostosa. Mas eu não posso comer. Eu sei que eu não posso comer aquilo. O que eu posso comer, eu como. Eu vou administrando. Agora imagine, se isso influencia na minha boca, no meu paladar, na minha sensação, vontade, tudo, como não vai influenciar um jornal que você só vê coisa ruim? Será que só tem coisa ruim nesse mundo? Não. Mas o jornal só mostra isso porque é que dá ibope. Porque as pessoas estão depressivas e ela tem um imã para essas coisas. Ela quer ver que alguém morreu, que alguém matou, que alguém fez isso, fez aquilo. Vai ouvir um louvor, vai ouvir uma música bonita, uma música que traga esperança, que fale das coisas lindas que você é, que você pode ter. Ah, pastor, eu quero ser rico. Glória a Deus. E que está lhe pedindo de ser? Ninguém. A palavra não lhe proíbe que você seja rico. A palavra lhe proíbe, lhe orienta, dizer melhor assim, que você não veja o dinheiro como seu salvador.
Vá, venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha, siga-me, que eu lhe mostrarei os tesouros do céu. Para você saber os tesouros do céu, você tem que primeiro conhecer. Conheça a si. Quando você conhecer a si, conhecerá as outras pessoas. Você não é ruim. Você não é mau. Você é uma centelha divina. Pode estar carregando energias que não é boa para você. Por quê? Pelaquilo que você está vendo, pelaquilo que você está ouvindo. Eu fui uma vez no estádio de futebol, eu não era evangélico. Nem pensava em ser evangélico, pelo contrário, tinha até raiva de evangélico. Eu fui uma vez no estádio de futebol, fiquei horrorizado. O clima tenso. As pessoas, em vez vão para lá para se divertir, já estavam fazendo cálculos de que ia bater no outro, que ia fazer aquilo. Um clima tenso, palavrão para tudo que é canto, entendeu? Uma energia horrível. Eu não fiquei lá 30 minutos, saí. Antes de terminar o primeiro tempo, eu saí. Nunca mais eu fui. Comecei a notar, desde a minha adolescência para cá, que tinha pessoas que me faziam bem, tinha outras pessoas que me faziam mal. É aquele desenho animado, não sei se vocês chegaram a assistir, o Rádio, o Leão e a Hiena. A hiena todo mundo diz que dá risada, mas no desenho animado a hiena era negativa. Ela só falava, vida, noite, eu disse que não ia dar certo, eu disse. Essas pessoas, elas contagiam vocês. Porque a energia dela é mais forte do que a energia que você está. Porque você está vagando, você está tirando para tudo que é canto. Você está igual aquele cego no tiroteio, que está tirando para tudo que é canto. Aí quando vem de lá para cá, você não sabe de onde está vindo porque você está cego. Quando você começar a cair o véu da sua mente, dos seus olhos, você começa a ver outras coisas. Se a pessoa lhe faz bem, esteja sempre com essa pessoa. Se a pessoa lhe faz mal, ore por ela, mas se afaste. Semelhante atrai semelhante. Já dizia Sócrates sobre isso. Sócrates falava, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Aí as pessoas param e pensam, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu devo fazer? É isso que você deve fazer. É isso que você pode fazer. Comece a mudar o seu comportamento de vida, suas amizades, comece a selecionar. Não é que aquela pessoa que está negativa, você tem que se afastar dela. Não, você tem que mantê-la afastada até você estar no seu alinhamento, no seu dial, você está na sua sintonia, e aí você vai poder ajudar ela. Como eu aqui estou falando isso para você, como é que você deve fazer. O ambiente, em vez em quando, tem que mudar. Você não pode ficar num ambiente que está sempre lhe fazendo mal, você está sentindo mal ali, saia. Vá dar uma andada na praia. Tem uns vídeos aí no YouTube que vocês podem ver. Eu estou na praia de manhã andando, aí eu faço vídeo, sorria, mesmo que não seja um sorriso belo, mais triste que o sorriso, triste é a tristeza de nascer banguelo. Nós precisamos mudar e só depende da gente. Se você quer a mudança, continue assistindo. Quarta-feira nós vamos estar falando sobre ansiedade, o excesso de futuro. Nós falamos sobre depressão, o excesso de passado e essa depressão corrosiva, esse câncer mental, que nós podemos mudar, tomando cada dia uma ampola de ânimo na sua mente. Você pode e você vai mudar. Faça isso, busque o melhor do melhor. Busque na sua mente a mudança e vai acontecer isso. Comece a parar na frente do espelho e comece a dizer, eu me amo, eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo. Você consegue. Eu consegui. E muitas pessoas que caminham do meu lado conseguiram. Muitas pessoas que me conhecem, depois de conversar, depois de fazer um tratamento, entendeu? De carinho, de amor, de amizade, de respeito, de fé, conseguiram sair. Não vamos olhar a religião como uma ferramenta, um machado, mas vamos olhar como uma chave. Eu posto dizendo sempre que a chave da nossa vitória é a oração. Para você se libertar, comece a se conhecer, comece a conversar com você e Deus. E você vai ver que vai se libertar. Ok? Então, quarta-feira, às 20 horas, estarei passando o segundo vídeo. E sexta-feira nós vamos falar sobre cura.
Sobre cura, não estou lhe dizendo que você deve parar de tomar seus remédios, não. Se você está num processo inflamatório muito grande, vá a um psiquiatra. Vá a um psiquiatra. É aquele médico que chamava médico de louco. Ele não tem nada a ver. É uma profissão maravilhosa. A profissão que uma pessoa se doa para ensinar outra pessoa o caminho. Olha que coisa linda. Vá lá, ele vai lhe orientar, vai lhe passar os remédios necessários, porque chega um ponto que a gente precisa de tomar esses remédios. Ele vai lhe passar os remédios necessários, entendeu? E vai lhe dizer como você deve tomar. O outro trabalho, quando você já estiver melhor, já controlado uma boa parte, você vai procurar um psicólogo. Ele vai lhe ouvir e vai lhe orientar como você deve agir. Quando você já estiver melhor, aí você procura um coach, entendeu? Um terapeuta nesta área, para ele, junto contigo, mostrar o caminho que você deve seguir, para que jamais você volte àquilo que você estava passando. E você vai conseguir, porque o coach, ele é conselheiro do rei. Ele não diz para o rei, vá lá meu rei, invada aquela terra meio, acabe com todo mundo. Não, ele não diz isso. Ele disse, meu rei, o senhor já averigou se lá tem alguma coisa interessante naquela terra para o senhor invadir? Você já olhou se o exército dele é menor que o seu, mais fraco que o seu? Você já olhou se existe vantagem? É assim que o conselheiro do rei, o coach, age. Ele vai lhe orientar para que você dê um passo de cada vez. E a caminhada maior do mundo diminui com o primeiro passo. Eu faço isso todos os dias. Digo para mim mesmo, todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Olha que coisa maravilhosa. Todos os dias, sobre todos os pontos de vista, vou cada vez melhor. Comece a fazer isso. Eu quero, eu posso, eu consigo. Quando vir o excesso de passagem, lembrança do passado, você coloca um projeto daquele dia na sua mente para você fazer. E faça risca. Segure mesmo. Segure firme e forte. Faça a risca que você vai ver a bênção acontecer na sua vida. Hoje nós podemos fazer isso. Nós podemos vivenciar isso. Só depende única e exclusivamente de você. Boa noite, que Deus abençoe a todos. Meu nome é Jorge Ramalho. A seu dispor.